Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Em tempo, eu queria informar os irmãos que o pastor Raik está ausente hoje, porque ele está lá embaixo na Estação Criança com os amigos de missões. Por isso que ele não pôde estar hoje dirigindo o culto. Com os irmãos devidamente formados, então vamos retomar o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, após cerca de um mês. E para que você recupere o senso de continuidade, permitam-me relembrá-los que nós estamos considerando os termos da apresentação pessoal de Paulo aos cristãos efésios, especificamente quando ele diz que é um apóstolo chamado por vontade de Deus. Deixe-me ler o primeiro versículo do livro de Efésios com vocês, versículo no qual nós estamos por ora ancorados ainda, para dar continuidade no nosso estudo. Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aproveitei-lhe o segundo versículo também. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça do Senhor para que a gente receba aquilo que é necessário para esta noite. Pai, Tu sabes das nossas necessidades, Tu sabes das minhas limitações, fraquezas e incapacidade natural de pregar a Tua palavra de modo que cause impacto eterno. Por isso eu rogo, cubra-me, encha-me com Teu Espírito Santo nesse momento, unja os meus lábios, para que não sejam palavras vazias e destituídas de poder. Abençoa também os meus irmãos, Senhor, dá a eles o que é necessário, ajuda-os a receber a Tua palavra com humildade e aplicá-la em suas vidas segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Disse a vocês que Paulo, aqui nesse versículo 1, ele quer enfatizar pelo menos duas coisas com essa adição que ele faz por vontade de Deus. A primeira delas, conforme nós vimos, é que seu chamado para ser um apóstolo é um ato soberano de Deus. A origem do seu chamado é tão somente a vontade soberana de Deus. Paulo tinha convicção disso, tinha convicção de que o seu chamado era resultado da livre graça do Senhor, de uma ação soberana divina, independentemente de qualquer vontade humana ou mérito pessoal. E ele diz que ele é apóstolo, ele é o que é por vontade de Deus, ele tinha convicção disso. Após eu ter dito isso a vocês, eu abri um parênteses para lidar com algumas questões pastorais ligadas ao fato de que alguns crentes, diferentemente de Paulo, não têm convicção de qual é a vontade de Deus para as suas vidas, de qual é o seu chamado, a sua vocação. Então, eu levantei as seguintes questões parentéticas aqui. Primeiro, o que é chamado e vocação? Segundo, qual a dimensão da vocação? E terceiro, como conhecer a vontade de Deus? E ainda estamos dentro desse parênteses. Nós já respondemos as duas primeiras perguntas. O que é chamado e vocação e qual a dimensão da vocação. E agora nós estamos lidando com a questão sobre como conhecer a vontade de Deus, no sentido de como saber que Deus quer que eu seja um obreiro dedicado integralmente ao ministério da palavra. Eu disse a vocês que essa é uma questão que interessa não apenas aqueles que se sentem chamados ao ministério ou estão em dúvida a respeito disso, mas interessa a igreja, e nós vamos ver isso de uma maneira mais direta hoje. Como saber se eu sou vocacionado ao ministério missionário ou pastoral? Quais sinais indicam que eu sou chamado para me dedicar integralmente ao ministério cristão? É essa questão que nós estamos abordando. Uma questão final e desdobrada dentro do parênteses do qual nós estamos inseridos. Vimos que o primeiro sinal autêntico, vimos isso no estudo anterior, o primeiro sinal autêntico de uma verdadeira chamada ministerial é um ardente e apaixonado desejo interior pela vocação missionária ou pastoral, implantado, e esse desejo é implantado, pelas eficazes operações do Espírito Santo de Deus. E esse desejo envolve três coisas principais. Eu estou relembrando o que nós vimos na semana passada. Primeiro,
um desejo ardente pela glória de Deus. 2, um crescente e apaixonado desejo pela salvação dos pecadores. E 3, um amoroso desejo de cuidar do rebanho de Cristo. Nós podemos dividir os sinais genuínos de um chamado divino para o ministério da palavra em 2 aspectos. Há um aspecto interno que envolve uma grande convicção, um forte desejo interior, fruto de uma obra interna de Deus, chamando indivíduos eficazmente para pastorear, evangelizar, pregar e ensinar. No último estudo, nós consideramos esse aspecto interno. E eu quero acrescentar tudo o que eu já disse sobre isso, que é essa grande convicção interior que faz o obreiro da palavra permanecer firme no campo ou em uma igreja, mesmo em meio a variadas lutas ministeriais e crises, sejam de ordem familiar, sejam de ordem existencial, pessoal, falta de recursos financeiros, oposições malignas, ausência de conversões verdadeiras, anonimato e etc. É esse desejo interior que faz com que alguém permaneça no campo. Nos momentos de dificuldades, o que impede que o ministro do Evangelho não abandone a sua função e persista em seu chamado é a certeza de que foi Deus, o próprio Deus, quem o chamou e conduziu a sua vocação até aquele ponto. Se o indivíduo ele entra no ministério simplesmente porque ele ama o povo, porque ele ama uma determinada igreja, esse indivíduo não vai demorar muito para sair do ministério quando esse mesmo povo começar a dar razões que dificultam o exercício do amor ao seu objeto. Ninguém fica no campo, permanece no ministério, simplesmente por causa de amor às pessoas. Alguém fala, muitos missionários, melhor dizendo, usam aquele versículo de Isaías 6 para fazer apelos missionários. Vocês conhecem Isaías, o Senhor pergunta, a quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O problema é que esquecem de dar continuidade no texto, porque o Senhor diz que vai enviar Isaías para um povo que não quer ouvir, para um povo cego que não quer ver e para um povo surdo que não quer ouvir. E aí Isaías pergunta, Senhor, até quando? Até quando eu quiser. A salvação pertence ao Senhor. Veja bem, então não é por causa das pessoas, por causa de amor a um povo específico, que alguém permanece no campo, reitero. É por causa da convicção de que ele foi chamado por Deus, a despeito daquele povo amá-lo ou não. Senão, como muitos missionários ao longo da história, permaneceriam em determinados campos, que eles foram inclusive mortos, foram assassinados no exercício da sua vocação, somente por convicção de que ali era a vontade de Deus para a vida deles. Não há verdadeira vocação, meus irmãos, e fidelidade ao chamado de Deus sem essa forte compulsão interior que emana diretamente da operação do Espírito Santo no coração. O aspecto interno do chamado, porém, ele virá inevitavelmente acompanhado de um aspecto exterior, o qual nós vamos examinar hoje. E esse aspecto exterior, ele é tão importante quanto o primeiro. Esse aspecto exterior do chamado, ele diz respeito a um testemunho ou uma aprovação pública da igreja e seus líderes, confirmando, segundo a norma das Escrituras, que a vida e os dons de determinado indivíduo o qualificam para pastorear, evangelizar, pregar e ensinar. Essa confirmação externa do chamado é evidente quando Paulo orienta os pastores Timóteo e Tito a averiguarem se aqueles que desejam ser pastores, presbíteros, apresentam uma vida piedosa e dons apropriados. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, apenas cito para você, diz assim, se alguém aspira ao episcopado, diz Paulo a Timóteo, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja, e então Paulo segue elencando os requisitos necessários para aqueles que desejam ingressar no ministério da palavra. Em outras palavras, se alguém diz ter uma convicção interior de chamado, é necessário, é imprescindível que isso seja confirmado, comprovado externamente, através de determinadas qualidades dignas e idôneas, confirmadas pelas Escrituras e sob os olhos de toda a igreja. Não pode haver dúvida quanto à integridade daquele que está
almejando o episcopado. No Antigo Testamento, nós vemos esse princípio sendo aplicado na ordenação dos sacerdotes levitas. Vá a Levítico capítulo 8, do verso 1 ao 6. Vamos ler juntos rapidamente esse texto. Levítico capítulo 8, do verso 1 ao 6. Levítico 8, 1 a 6 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Aqui está um reconhecimento público da separação destes homens para o sacerdócio. No Novo Testamento, a soberania de Deus na escolha de Matias é confirmada pelo reconhecimento geral da igreja de que Matias, de fato, preenchia certos requisitos para o ministério apostólico. Pedro, o apóstolo, mesmo nesse caso sui generis, ele lidera o processo de substituição de Judas, estabelecendo alguns critérios em Atos, capítulo 1, 21 e 22. Atos 1, versículos 21 e 22. Há um elemento externo público aqui, embora nesse caso, pela soberania de Deus, que Matias tenha sido escolhido para substituir Judas. Olha aí Atos, capítulo 1. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, Pedro falando aqui, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Esse princípio, meus irmãos, do testemunho público da igreja, confirmando a chamada divina, é aplicado em outras ocasiões na dinâmica da vida eclesiástica da igreja primitiva. Na escolha dos protodiáconos, vocês vão ver, lá em Atos 6, que os apóstolos envolveram a congregação na avaliação dos critérios estabelecidos para reconhecer quais homens liderariam a questão da distribuição diária de alimentos aos membros necessitados da igreja de Jerusalém. A igreja traz para os líderes aqui nesse caso, eles reconhecem e os líderes aprovam esse reconhecimento. Lemos em Atos capítulo 6, versículo 3. Atos 6, 3. Os apóstolos recomendam a congregação. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O próprio Paulo, embora apóstolo, o ofício humano de maior honra e autoridade na igreja, também recebeu aprovação pública dos líderes da igreja de Antioquia, antes de empreender as suas viagens missionárias aos gentios da Ásia Menor e da Europa. Primeira viagem missionária de Paulo. Olhe Atos capítulo 13, vá mais à frente. Atos 13, do verso 1 ao 3. Atos capítulo 13, do verso 1 ao 3. Esse é o primeiro envio formal de um missionário pela igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, acho que eu escrevi errado aqui, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então está aqui mesmo o apóstolo submetendo-se à autoridade do reconhecimento da igreja naquele envio. Certa feita, meus irmãos, deixe-me usar uma ilustração para fixar esse ponto na mente de vocês. Eu estava, certa feita, junto com alguns jovens da igreja, lanchando no Batistão, aqui na Doca, e aí uma mulher
se aproximou vendendo doces e salgados. E ela se apresentou como uma missionária e disse que os lucros da venda daqueles doces e salgadinhos serviriam para a manutenção do seu ministério. E aí eu perguntei a ela de qual igreja ela era membro e para que tipo de trabalho ela havia sido enviada. Então ela me respondeu dizendo que não era membro de nenhuma igreja, não estava ligada a nenhuma igreja e que nenhuma igreja a tinha enviado, evidentemente. Ela denominou-se como uma missionária autônoma, foram as palavras dela. Alguém que desenvolveu o seu ministério por conta própria. Então, geralmente um indivíduo que tem esse grau de autonomia e independência como essa mulher, e independência pecaminosa, diga-se de passagem, prefere trilhar o seu próprio caminho, prefere fazer as coisas individualmente e à sua própria maneira, criar movimentos, desenvolver o seu próprio ministério, ingressar em seminários sem recomendação e acompanhamento pastoral, fica indo de igreja em igreja, sem firmar membresia numa igreja local e assim desenvolver relacionamentos profundos e de prestação de contas. Ele prefere egoisticamente seguir buscando autorrealização, autossatisfação, em desprezo às inúmeras necessidades que podem haver numa igreja local. Essa pessoa não quer compromisso, ela não quer responsabilidade, ela não quer autoridade nenhuma sobre a vida dela. O problema é que essa atitude independente e autossuficiente, meus irmãos, nas questões de chamado ou vocação, não encontra respaldo no Novo Testamento definitivamente. Não há nada parecido no Novo Testamento com um auto-chamado ou um auto-envio. Pelo contrário, quem se autoafirma missionário ou pastor é como a profetisa Jezabel, aquela que se diz profetiza, mas não o é, como diz Apocalipse 2:20. Então, o aspecto externo do chamado é tão importante quanto o aspecto interno. Não basta o indivíduo dizer, Deus está me chamando para ser pastor, vai lá para a esquina, abre uma portinha, fundou a igreja dele, não vai durar muito tempo no ministério na maioria das vezes, porque não presta conta a ninguém, faz o que quer e acaba que isso se torna um desastre no ministério. No entanto, é digno de nota que os apóstolos e ministros da palavra não receberam autoridade derivada de homens, pois a igreja apenas confirma externamente o chamado interior feito pelo Espírito Santo. É Deus quem concede autoridade àqueles que Ele separa exclusivamente para a pregação do Evangelho. A igreja é um agente confirmador da autoridade delegada por Deus a alguns indivíduos para pastorear e pregar. Isso implica que o ministro do Evangelho, ele não é, em última análise, um empregado cujo patrão é a igreja, de quem recebe autoridade e um salário para desempenhar uma tarefa e depois ter que apresentar certos resultados e atingir algumas metas a gosto do patrão. Não e não, meus irmãos. No final das contas, os ministros da palavra, eles prestarão contas a Deus do seu chamado e não à igreja. Um pastor pode ser infiel, seguindo os rumos da igreja, mas no final ele vai prestar contas a Deus do seu chamado. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4:2, que o que se requer dos ministros de Cristo é que cada um destes seja encontrado fiel. Agora, em continuidade, que a igreja, como agente confirmador do chamado, deve avaliar no candidato ao ministério da palavra? Os critérios para a escolha dos líderes espirituais da igreja estão basicamente em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. A lista de Timóteo 3 ela é mais abrangente e ela é conclusiva para os nossos propósitos aqui essa noite. A primeira e a principal coisa que a igreja deve observar na vida daqueles que desejam o ministério é a santidade de vida, a santidade universal presente na vida daquele que deseja o ministério. É sempre um método proveitoso, meus irmãos, contrapor a verdade com a mentira para realçar ainda mais a verdade. Colocar aquilo que é ideal em contraposição ao não ideal para que isso fique mais claro. Assim, é importante que você saiba que as virtudes das qualificações dos presbíteros de 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao 7, estão em contraposição aos pecados descritos em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5. Vá a 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5. Vamos olhar juntos aí o que Paulo diz como não ideal
um caráter não ideal, seja de um crente, seja de um pastor. 2 Timóteo 3, 1-5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. A igreja deve se afastar desses. Em contraposição, diz Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3, retorne para lá. 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao 7. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E aqui vem o que constitui a irrepreensibilidade. Marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Notem que Paulo diz aqui que é necessário que o candidato ao ministério da palavra seja de determinada qualidade, e não que ele deve fazer determinadas coisas ou ter apenas certas virtudes. Ele deve ser. O verbo ser, usado por Paulo aqui, coloca a ênfase no caráter como uma qualidade. E essa qualidade de caráter não é algo meramente externo e acessório, mas uma propriedade do modo de ser. Está em posse, entranhado, impregnado, faz parte da existência da pessoa. Em outras palavras, é necessário que o candidato ao ministério apresente não apenas um comportamento mecânico, algumas atitudes externas ou uma moralidade negativa, mas um coração convertido, piedoso, cujos efeitos manifestam-se positivamente em uma conduta irrepreensível e graciosa, santa. A qualidade de ser requerida do presbítero não é, meus irmãos, uma lista de virtudes a serem alcançadas, mas uma santidade universal, global da vida, que já está continuamente na vida dele, que deve ser uma pré-condição para quem deseja o ministério da palavra. Essas instruções de Paulo a Timóteo indicam algumas áreas da vida que devem ser observadas quando da escolha dos líderes espirituais, os líderes que guiarão a igreja na palavra de Deus. Então vamos ver quais são essas áreas aqui. Eu não vou seguir a sequência que Paulo ordenou essas virtudes, mas fiz uma divisão, ou adotei uma divisão em áreas aqui. Em primeiro lugar, a área familiar. O versículo 2 aí nos diz que o presbítero precisa ser marido de uma só mulher. Isso significa, meus irmãos, que o ministério da palavra, ou o ministro da palavra, melhor dizendo, não pode ser polígamo, nem adúltero, nem alguém que casou-se novamente por razões ilegítimas. Ele deve ser exemplo no casamento. Também nos é dito nos versículos 4 e 5 que ele precisa liderar bem a sua casa. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Porque se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá governar ou cuidar da igreja de Deus? Primeiro, há nesse ponto aqui uma questão de primazia. O principal ministério de um pastor é a sua família. Paulo chega a dizer em 1 Timóteo 5,8 que se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então essa é a questão de primazia. A família vem em primeiro lugar. Segundo, há uma questão aqui de competência. Se você não tem competência para liderar um círculo menor, a família não terá competência para liderar um círculo maior,
a igreja. É uma questão de pura lógica aqui, meus irmãos. É como um famoso adágio do direito invertido. Quem pode o menos, pode o mais. Aqui é o contrário. Quem pode o mais, pode o menos, melhor dizendo. Aqui é o contrário. Se você não pode o menos, você não vai poder o mais também. Em outras palavras, que moral terá alguém para chamar a obediência à igreja se a esposa e os filhos não lhe obedecem? Se em casa, na casa daquele que deseja o ministério da palavra, cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, como ensinará a igreja a obedecer a palavra de Deus? Na igreja, cada um vai fazer o que é reto aos seus próprios olhos sob o ministério desse homem. Se o próprio lar desse homem é marcado por indisciplina, bagunça, desrespeito, vícios e desordem, como poderá purificar e ordenar a igreja de Deus? A resposta óbvia é que não pode. E não é uma atividade para a qual ele está apto. A segunda área que a igreja deve observar é a área financeira. O versículo 3 diz que não deve ser apegado ao dinheiro. Vá conferindo aí na sua Bíblia. Ou avarento, como diz a Almeida Revista Atualizada. É impossível, disse o Senhor Jesus, servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Não se pode servir a dois senhores, disse Jesus em Mateus 6:24. Alguém avarento, que ama o dinheiro, que lida com o dinheiro como um Deus, vai lidar com o trabalho e com as pessoas apenas como um profissional. Ele bate seu ponto, cumpre seu horário, faz apenas o necessário e só vai além se ele receber mais dinheiro ou gratificação. Não há entrega, nem paixão, nem abnegação, apenas avareza e egoísmo. Ele ama mais o lucro pessoal do que a Deus e ao próximo. Ele é movido pelo lucro e por benefícios pessoais, por conforto, por tudo que é prazeroso à carne, mas não é movido pela glória de Deus. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versos 12 e 13, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Outra evidência negativa de um avarento e que, portanto, desqualifica ao ministério está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo 6, verso 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O indivíduo apegado ao dinheiro, que tem o desejo de ser rico como o principal objetivo da vida, dificilmente esse homem vai ser honesto em seus negócios e disciplinado financeiramente. Das duas, uma. Ou ele conquistará riquezas desonestamente, vai enriquecer de uma maneira irregular, ou ele será um consumista, escravo de dívidas, por causa de desejos desordenados e fúteis, os quais ele julga serem necessidades reais. Meus irmãos, precisamos, inclusive, permitam-me fazer uma aplicação aqui a todos nós, precisamos estabelecer a diferença entre eu necessito e eu preciso. Muito daquilo que a gente diz que é necessidade, nós estamos dizendo, eu estou falando eu necessito, mas na verdade eu não necessito. Porque Deus prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Se eu não tenho, é porque Deus não julgou que é necessário. Ele não vai me deixar com nada que não seja necessário para a minha vida. Ele vai me dar tudo aquilo que for necessário. Então, às vezes, nós falamos que precisamos de alguma coisa, está na nossa boca isso como uma necessidade, mas na verdade não é. Então, há uma grande diferença entre essas duas coisas aqui. Então, esse indivíduo avarento, ele julga que muitas coisas são necessárias. Busca essas coisas, desejos desordenados e fúteis, mas na verdade não são. A terceira área a se avaliar é a área relacional. O versículo 3 diz que o aspirante ao ministério da palavra não pode ser violento, mas sim amável, pacífico.
Em suma, o candidato ao ministério não deve ser agressivo nem divisor, formador de grupelhos, de panelinhas na igreja, espalhador de boatos. O candidato ao ministério da palavra é um inimigo de contendas, não é um fofoqueiro, não fica comentando, criticando a igreja, formando grupos. Ele busca a paz da igreja. Ele sabe o quanto isso é importante aos olhos do Senhor. E ele faz isso no que depender dele, contanto que isso não sacrifique a verdade. O versículo 2 também diz que ele precisa ser hospitaleiro. Fique aí em 1 Timóteo 3. Se esse indivíduo tem um coração fechado, a casa dele também vai estar fechada. Se ele tem um coração aberto, a casa dele vai estar também aberta. Ele deve ter o prazer de abrir as portas da sua casa para auxiliar os crentes e investir na vida deles de modo imparcial, ao invés de fazê-lo apenas em último caso, de modo seletivo e sob gemidos. Essa não é a característica que se espera de um obreiro, de alguém que deseja o ministério da palavra. A quarta área que deve ser observada pela igreja em um potencial presbítero é a área do testemunho pessoal ou da reputação pessoal. Duas coisas são requeridas aqui nessa área. Primeiro, de acordo com o versículo 2, o servo da palavra deve ser irrepreensível. É importante começar dizendo, então, meus irmãos, o que não significa ser irrepreensível. Não é alguém perfeito, claro, senão todos nós estaríamos desqualificados para esse ministério. Mas o irrepreensível é alguém cujo caráter e a conduta não está exposto à acusação de duplicidade. É alguém não merecedor ou digno de repreensão ou crítica. Ele é a mesma pessoa no lar, no trabalho, na igreja, na sociedade. O homem irrepreensível é alguém cujos inimigos nada podem dizer ao seu respeito, do passado ou do presente, que ou desqualifique ou desacredite no ministério. Nenhuma falha grave que coloque em xeque a sua fidelidade, a sua idoneidade. Segundo, o ministro do evangelho também deve ter, de acordo com o versículo 7, bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Meus irmãos, o bom testemunho do ministro do evangelho precisa ser não apenas entre os de dentro da igreja, mas também entre os de fora. Deixe-me expressar isso de outra forma. De que adianta o pastor ser fiel nas ofertas para a igreja e para missões, mas ser um caloteiro e um endividado na praça? De que adianta? Quando nós estávamos sendo sabatinados para o concílio pastoral, para sermos ordenados aqui nessa igreja, pastor André e eu, nós fomos a um pré-concílio na ordem dos pastores, e um dos requisitos lá era não ter dívida, você não está com o nome sujo na praça, SPC, Serasa, e esse é um procedimento adequado. Não pode haver coisas pendentes na vida daquele que deve ser o exemplo para os outros irmãos. Que Deus nos ajude. A terceira área que a igreja deve observar nos aspirantes a presbíteros é a área do domínio próprio. Nessa área, há 4 virtudes requeridas do candidato ao ministério da palavra. Primeiro, o versículo 2 nos diz que o presbítero precisa ser temperante. Em um sentido primário aqui, temperante não é alguém não dado a qualquer extremo no comportamento, especialmente em termos de álcool e sexo. Em um sentido metafórico, que está sendo usado aqui, o temperante é alguém que está continuamente em estado de alerta, vigilante, lúcido. Ele mantém a mente sempre num estado de julgar com clareza. O presbítero não pode ter a falta de clareza, obscuridade, embotamento para julgar as questões. Então, é isso que é esperado dele. O contrário é qualquer excesso que ameace dominá-lo. Ele não é escravo de vícios, não é alguém dominado por prazeres carnais. Lembro-me de certa vez, meus irmãos, ter ficado hospedado na casa de um pastor, que durante toda a tarde de domingo, antes do culto, ele ficou hipnotizado em frente a uma televisão, vendo baboseiras e futilidades características dos programas dominicais da TV. E eu, incomodado, ficava me perguntando no coração:
que horas ele vai desligar essa televisão em preparação para o culto da noite. Eu já estava incomodado, eu estava agoniado, porque eu mesmo queria me retirar dali e a gente estava num silêncio sepulcral em frente a alguém na televisão falando várias bobagens. E ele não fez isso. E quando ele retornou do culto, ele seguiu com o ritual na frente da televisão, dominado por telas, escravo da televisão. Na sequência, o versículo 2 nos diz que o pastor precisa ser sóbrio ou prudente. Isso é o resultado da temperança. Prudência, disciplina e sensatez. A temperança leva a isso, a sobriedade, a prudência. O ministro do Evangelho é um homem cuja mente está disciplinada e governada pela palavra de Deus, não pelas paixões e desejos da carne. É a palavra que regula os seus pensamentos. Os caprichos da carne não o precipitam a decisões erradas, porque ele está ali com a mente clara para julgar. A mente dele está embebida pela palavra de Deus, e por isso as prioridades dele são corretas. Seus olhos estão na eternidade. Jonathan Edwards, o grande puritano do século 17, fez uma oração maravilhosa que eu lembro que um colega meu no seminário tinha ela na tela do computador: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. E não teve homem, eu penso, que enxergou tanto da era vindoura e edificou a igreja como esse homem. Grava a eternidade nos meus olhos, Senhor. É esse o desejo do homem que prega a palavra de Deus. Ele pensa e lida de maneira solene com as coisas espirituais. Não há espaço para distrações frívolas e futilidades em sua vida e ministério. Não há espaço para ficar a tarde toda antes do culto assistindo televisão e voltar do culto e se embrenhar na frente de uma TV novamente. Não é isso que Deus espera de um ministro. Não porque há algo mal em si na televisão, mas o seu conteúdo é prejudicial. E quando isso nos desvia da nossa responsabilidade, que é orar pedindo: Senhor, me dá misericórdia para ir para o culto, ensinar a tua palavra diante do teu povo, me ajuda, tem misericórdia de mim. Não é o Faustão que vai nos ajudar nesse momento. Esse homem se debruça constantemente sobre a palavra de Deus em estudo e devoção e abraça com zelo e fidelidade o trabalho da igreja, porque ele sabe que haverá um dia de juízo e, no entanto, ainda existem pessoas que não adoram a Deus da maneira que ele é digno de ser adorado. É isso que move o coração do homem que foi separado para o ministério. No fluxo do texto, o versículo 2 acrescenta que o ministro do Evangelho precisa ser modesto, e nós estamos sob essa avaliação da igreja também. Nós não apenas no início devemos ser avaliados, mas a nossa vida deve ser marcada por isso continuamente, e por isso que eu disse que Deus nos dê graça, nos ajude. A ideia da modéstia aqui é alguém cuja vida é inteiramente ordenada, bem organizada, ajustada, disciplinada. Esse é o resultado externo de alguém sóbrio, de mente disciplinada pela palavra de Deus. É alguém virtuoso, ordeiro, respeitável. Em outras palavras, meus irmãos, a vida de um líder espiritual não pode estar em contínua confusão e caos. O ministro da palavra não é aquele tipo de homem de planos inacabados, que deixa tudo pela metade, que nunca termina o que começa, nem nunca organiza as suas atividades e horários. Eu posso testemunhar, meus irmãos, que pela graça e misericórdia do Senhor, essa foi uma coisa que Deus mudou na minha vida. Eu descobri no relacionamento com Deus uma graça e misericórdia que nos ajuda a perseverar. Tudo que eu fazia na minha vida no passado eu não terminava. Tudo deixava pela metade. E nós temos um exemplo batista de um missionário chamado William Carey, cuja maior característica eu penso é a sua perseverança. Perseverou em meio a sofrimentos, em meio a lutas, em meio a perdas de trabalho de tradução, recomeçou do zero, mas ele sempre perseverante. É isso que se espera de um ministro da palavra, e eu desejo caminhar nessa direção cada vez mais. Então a vida de um líder não pode estar em contínua confusão, em caos. Dentre outras coisas, essa é uma das qualidades que, no aspecto possível, meus irmãos, nós buscamos identificar no programa Vocacionados. Se você não sabe o que é Vocacionados, eu te explico rapidamente. É um programa de 1 ano, cujo objetivo é esclarecer sobre questões relativas a chamado, vontade de Deus e maturidade espiritual. Qualquer membro da igreja que quer crescer espiritualmente pode participar. Mas também o programa é a porta de entrada no seminário, para quem deseja ser um seminarista, ser um missionário no futuro. Uma das responsabilidades dos vocacionados envolve fazer algumas leituras e entregar
tarefas dessas respectivas leituras, de acordo com os prazos que foram estabelecidos e informados a eles no início do programa. Então, se alguém deseja ser um ministro da palavra e assume o compromisso de ingressar no Vocacionados, mas não faz as leituras, nem entrega as tarefas nos prazos estabelecidos, frequentemente falta às aulas semanais. Ele está apenas demonstrando que não é alguém cuja vida é condizente com a admirável ordem, decência e responsabilidade, ou respeitabilidade. Ele está apenas revelando que não é alguém disciplinado. Isso significa certamente que ele é um indivíduo que não tem uma vida devocional e de autonegação consistentes, que também não terá as mínimas condições de exercer a disciplina de pregar pelo menos um sermão por semana, domingo após domingo, durante anos, nem de ficar muito tempo no ministério em fidelidade doutrinária e pureza de vida. Se ele não pode ordenar sua própria vida, ele não pode ordenar, por conseguinte, a igreja de Deus. É por isso que muitos pastores, meus irmãos, não pregam expositivamente, porque exige disciplina. É mais fácil pregar qualquer coisa, ficar a semana toda zanzando por aí no domingo eu trago alguma água com açúcar e assim eu vou levando a igreja. Mas não há crescimento real. Uma pregação expositiva, ela demanda trabalho, demanda esforço, demanda pensamento. Quem prega expositivamente, o pastor André pode testemunhar disso, 30 horas de trabalho, dependendo da complexidade do texto. Isso é quase uma semana de trabalho de um trabalhador comum que trabalha 44 horas. Então, parte da jornada do pastor é preparando um sermão pela dificuldade que exige, dependendo do texto, e ainda lidando com outras questões. Mas eu não posso chegar aqui no domingo e dizer assim: meus irmãos, que semana apertada eu tive. Me desculpe, mas não deu para preparar o sermão. Vamos cantar uns louvores e aí depois a gente vai para casa. O que vocês iriam pensar? Tem algum problema com a vida do pastor e não está conseguindo disciplinar a vida dele para entregar o seu sermão, a sua responsabilidade principal, domingo após domingo. Então, um candidato ao Ministério da Palavra não pode ser indisciplinado. No versículo 3, nós ainda temos mais uma virtude na área do domínio próprio. O presbítero não pode ser dado a vinho. Isso aqui é quase autoexplicativo, meus irmãos. Essa proibição tem a ver não apenas com embriaguez, mas também envolve o hábito, uma ação que se repete com frequência e regularidade. É óbvio que a embriaguez não é própria para um pastor. Ninguém aqui, eu imagino, discorda disso. Mas é igualmente imprópria qualquer intemperança em relação a qualquer bebida alcoólica ou ter reputação associada com cenas de bebida. Bebidas alcoólicas em ambientes como bares geralmente atraem brigas, condutas imprudentes e desajuizadas em total contradição ao caráter temperante, sóbrio, modesto, cordato e avesso a contendas que se espera de um pastor. Nada disso convém, meus irmãos, a quem ensina a santa palavra de Deus. Há uns 4 anos, o líder brasileiro de uma grande organização internacional de distribuição de Bíblias foi filmado bebendo cerveja num churrasco de amigos. E assim, ele teve a sua reputação indo embora, a sua reputação pastoral manchada. O jovem pastor Timóteo, por outro lado, é um exemplo de sobriedade e temperança dignas de um pastor. Nos tempos antigos, meus irmãos, não existia água potável. Então a maioria das pessoas consumia vinho. Elas misturavam 8 medidas de água para 1 de vinho. E essa mistura, além de atenuar o teor do álcool, também purificava a água. Ainda assim, Timóteo relutou em atender o conselho de Paulo para tomar um pouco de vinho misturado para fins medicinais. Timóteo estava bebendo só água, meus irmãos, e isso estava comprometendo ainda mais a saúde frágil de Timóteo. Mas ele estava tão radicalmente comprometido com a abstinência total que ele relutou em ceder ao apelo de Paulo, porque ele não queria ser motivo de tropeço para os crentes. Era um homem que estava preocupado com a glória de Deus. Como isso poderia prejudicar o evangelho, esta ou aquela ação? Daí Paulo insistiu com ele em 1 Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. A quarta área que a igreja deve observar na vida daqueles que desejam ingressar no ministério da palavra é a área da maturidade espiritual. Nós lemos no versículo 6 que o ministro do evangelho não pode ser um neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo.
A palavra neófito aqui evoca a imagem de uma árvore recém-plantada. O ministro da palavra, ele não pode ser um novo convertido, recém-batizado, alguém imaturo na fé. A ideia de jovem em fé aqui, não jovem em idade. Embora geralmente a imaturidade ande de mãos dadas com a juventude, meus irmãos. O ministro da palavra, ele não pode ser como uma planta recém-plantada. Ele precisa estar enraizado profundamente na palavra de Deus, forte o suficiente para suportar os ventos contrários e as variações climáticas. Em outras palavras, ele precisa ser sólido, experimentado, dando provas da sua fidelidade a Deus e à obra a qual ele foi confiado. Ele precisa ser provado, testado, experimentado. E uma forte razão para não permitir neófitos no ministério da palavra, diz Paulo, é para que ele não se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. A liderança para um novo convertido orgulhoso ou um imaturo na fé seria um veneno mortal, meus irmãos, especialmente no contexto de uma igreja respeitada e estabelecida como a de Éfeso, que Timóteo estava pastoreando e a quem Paulo está instruindo. O cargo mais alto da igreja, respeito e elogios são como gangrena para alguém sem experiência e discernimento da depravação do seu próprio coração e cuja mente ainda está profundamente envaidecida com ambições carnais e mundanas. É um veneno colocar alguém assim na liderança. Então essas são as áreas que envolvem a santidade universal que devem ser avaliadas na vida dos vocacionados ao ministério da palavra. Primeiro, a área familiar. 2, a área financeira. 3, área relacional. 4, área do testemunho pessoal. 5, área do domínio próprio. E 6, área da maturidade espiritual. Uma convicção pessoal de chamado, embora imprescindível, vital, nunca é suficiente para alguém precipitar-se ao ministério. Deve haver da parte dos líderes pastores a confirmação de que eles veem o candidato como um companheiro de ministério piedoso, leal, confiável, pacífico, que vem para somar, não para disputar, competir, dividir. Tem de haver também a aprovação dos membros da igreja que devem enxergá-lo como seu futuro pastor ou um potencial pastor para o povo a quem for enviado pela igreja. Você se sente chamado ao ministério da palavra? Quem o está confirmando? Quem está sobre você na posição de confirmar a sua chamada? O seu grupelho de amigos? Ou você se autoafirmou como tal? Às vezes alguém acha que é chamado para o ministério, restringe isso a um grupo de amigos tolos, que ele manipula, domina, pessoas que podem estar erradas, e fica ali dirigindo aquele rebanho e sendo ovacionado por eles, mas a igreja não reconhece, não confirma isso daí. Mas a confirmação deve vir pela liderança e pela igreja. Não pode haver dúvida. Não pode enviar alguém para o seminário e aí depois descobrir algo. Poxa, olha, ele estava fazendo isso daqui, nós não concordamos com o envio dele. Então isso precisa ser de reconhecimento geral. Como você lida com isso? Você se autoafirmou como tal? Você evita a pessoa e os processos estabelecidos na igreja para avaliar o seu chamado? Tem gente que reclama do vocacionados. Tem gente que acha que é longo vocacionados. Mas deixa-me dizer uma coisa, nós não estamos com pressa para enviar ninguém. Nós temos pressa para Jesus voltar. É para isso que nós temos pressa. Nós não temos pressa para enviar ninguém para o seminário, porque nós queremos pessoas convertidas, pessoas realmente chamadas e que a gente não vai ter que remendar lá na frente porque deu problema no ministério. Então, se esse é o caso, se evita os processos estabelecidos pela igreja, então o ego é mais importante do que a igreja. E ter alguém egocêntrico e autônomo no ministério seria um completo desastre, meus irmãos. Recomendo então a essas pessoas, se é o seu caso, que você abrace o processo que Deus estabeleceu para confirmar o seu chamado, para que nem você, nem a igreja sejam enganados e prejudicados. Estabeleça um relacionamento honesto e transparente com os seus líderes. Receba humildemente as orientações e correções daqueles que serão responsáveis no futuro por impor as mãos sobre você. E depois de aprovado, assuma legitimamente a autoridade do seu ofício delegada por Deus, a fim de, no tempo certo, colher os frutos do seu trabalho, os frutos do seu ministério, em vez de tentar ansiosamente forçar as suas próprias oportunidades e autoridade.
Não se precipite ao ministério sem vocação, quando o Senhor diz em Jeremias 23, 32, eu, porém, não os enviei, senão você experimentará a reprovação que vem com o fracasso na vida e no ministério. E se você acha que essa lista de virtudes é longa e inalcançável, não se desespere. E aqui eu quero dar esperança para todos nós. Seja encorajado pela realidade de que o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que nos dá os comandos, o padrão para obedecer, é o Deus que transmite graça para que essas virtudes irradiem através de nossas vidas. O mesmo Deus que chama é o Deus que provê tudo aquilo que é necessário para a nossa piedade. E se Ele te chamou verdadeiramente, essas qualidades já estão sendo moldadas no seu caráter. Lembre-se que não são coisas futuras a serem alcançadas. Não diz respeito à perfeição, mas essas coisas devem estar presentes ali, de alguma maneira, em desenvolvimento. De alguma maneira, a piedade requerida de um presbítero já deve estar presente através da sua vida familiar, de sua mordomia financeira, dos seus relacionamentos, do seu testemunho pessoal, do seu domínio próprio e da sua maturidade espiritual. E embora o ministro do Evangelho tenha que ser um exemplo, meus irmãos, o padrão de caráter de 1 Timóteo 3 é igualmente requerido a todos nós. Aqui está sendo colocado um padrão para alguém que deve ser o exemplo para que os outros tenham um referencial a seguir, alguém que personifique a vida de Cristo e aponte o caminho como uma placa, como um letreiro. Todo crente deve ser irrepreensível, todo crente deve ser fiel ao cônjuge, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, bom governante da própria casa e espiritualmente maduro. A maioria das qualificações de 1 Timóteo capítulo 3 devem marcar a vida de todos os crentes. Ou será que pastores não podem ser violentos, adúlteros e bêbados, enquanto outros crentes são livres para adulterar e encher a cara de cachaça? É claro que não, meus irmãos. Isso deve marcar a nossa vida. O crente é marcado por um estilo de vida radicalmente diferente do estilo de vida das pessoas mundanas. E muito mais devem ser aqueles, nós pastores, que recebemos graça e autoridade derivadas de Deus para liderar o rebanho de Cristo pela palavra e pelo exemplo. Sinceramente, honestamente, que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E no próximo estudo, não falo isso como quem zerou o jogo, meus irmãos. Estamos na luta juntos, preciso de graça do Senhor. E nós estamos batalhando o bom combate da fé. E que o Senhor nos conceda graça para que isso seja até o fim. E no próximo estudo, permitindo Deus, nós veremos outros aspectos que a igreja deve examinar na vida do potencial ministro do Evangelho, a fim de ser um eficaz agente externo da confirmação da chamada divina para o santo ministério da palavra. Vocês devem ter notado que, de propósito, eu não abordei apto para ensinar, por exemplo. Fica para o próximo estudo. Espero te encontrar aqui na semana que vem para nós adorarmos a Deus juntos na palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos a viver conforme o padrão que Tu desejas, a começar por mim. Oramos no nome de Jesus. Amém.